começando a preparar para o treino aqui. Esse é o meu dojo barra sala. Depois eu vou fazer um episódio, pessoal, só para mostrar a casa para vocês e tal. Todo mundo me perguntou nos comentários, o inbox, sobre o chalé, para mostrar o chalé em vídeo e tudo mais. Então eu vou fazer um videozinho aí em breve para mostrar para vocês. Mas essa aqui era para ser a sala, mas eu pensei comigo, não vou fazer uma sala convencional não, vou colocar um espaço para mim praticar minhas artes marciais aí. E aí televisão, essas coisas eu joguei pro quarto para ficar mais confortável. E é isso, agora tem um saco de pancada, a bancada para as espadas, o tatame, coisa básica, mas que já ajuda. Confesso para vocês que eu não tava pegando muito firme aí nos treinos nas últimas semanas. Tava treinando assim 2 vezes por semana, 3 no máximo, do máximo. Agora com os exercícios do bardo, o meu foco é voltar a praticar, né, todo dia. Só que daí eu pretendo intercalar, né, as 2 artes marciais que eu tenho praticado. O boxe, hoje eu vou fazer um treino de boxe mais intenso. Aí misturar junto umas flexões, abdominais, enfim, bem intenso mesmo, meia hora, com poucas, né, as pausas para descanso bem curtas. E aí, como amanhã provavelmente eu vou acordar, né, quebrado, com os músculos zoados, eu vou deixar para praticar amanhã Iaido, né, que é a arte de saque Takatama. Que o Iaido, ele exige mais do mental, do teu foco, do que da parte muscular em si. Claro, exige a parte muscular porque a katana é pesada, você tem que usar alguns músculos para conseguir estabilizar a arma. Mas exige muito menos da musculatura do que o boxe, por exemplo, o boxe ou o Muay Thai. Então eu vou separar dessa forma. Um dia eu faço boxe, outro dia eu faço Iaido e assim vai indo. Então o próximo episódio, que vai sair semana que vem, depois eu mostro um pouco aqui sobre o Iaido para vocês. Enfim, como eu disse pra vocês, eu vou mostrar muita coisa aqui da minha rotina, da minha vivência. Só esse primeiro episódio que eu tô tendo que explicar, né, um monte de coisa, porque é o episódio inicial, vocês sabem como é que é, tem que contextualizar pra quem tá começando a chegar agora no canal, né, o que tá acontecendo. Pra quem não leu o livro, então, nesses primeiros episódios vai ter um pouco aqui de teoria mágica ainda, mas depois acaba ficando um pouco mais descontraído e a aluna já vem atrás da minha faixa. Deixa eu ir em paz agora. Então é isso, como eu falei pra vocês, não tem muita regra em relação a exatamente o que você tem que fazer de exercício. Você pode fazer uma caminhada, você pode, sei lá, fazer uma corrida de manhã. Eu vou focar na arte marcial porque era uma coisa que eu já praticava e eu já estava há muito tempo querendo manter essa disciplina, então vou fazer dessa forma. Mas fica livre, né, para cada um vai adaptar conforme fica melhor na sua realidade, na sua vivência. Ela não deixa a faixa em paz, né? Virou playground agora. Que nada, ela também tá querendo fazer exercício. Tá puxando o treininho. Então é isso, pessoal, vou terminar de colocar as faixas aqui. Aí eu vou fazer uns 10 minutinhos de aquecimento e 20 a 30 mais ou menos de exercício, nas pausas das sequências. Agora eu vou fazer uns abdominais, umas flexões, enfim, tentar trazer um treino o mais intenso possível para queimar caloria mesmo, desenvolver musculatura mesmo e, enfim, se no final desses exercícios aí eu não conseguir desenvolver a habilidade magística, pelo menos em forma voltar, então não vai ter sido completamente em vão. Pois bem, o treino de hoje foi... Jesus. Agora eu vou tomar um banho. Agora vai ser um banho mesmo, né? Não vai ser uma passada de água no corpo para acordar. Depois desse banho eu vou subir lá pra cima. Vou fazer a meditação, que depois eu explico ali pra vocês sobre essas meditações especificamente. Aí depois começo, né, a rotina normal, os atendimentos, as consultas, as coisas todas. E aí depois eu vou almoçar. E aí depois, enfim, é só a rotina normal, não tem muito mais coisa pra mostrar. De noite vai ter uma repetição dessas meditações. Aí eu mostro pra vocês como é que vai ser a noite aí. Então é isso, vou continuar aí.
cheguei à conclusão de que o banho gelado, banho frio na verdade, depois do treino é muito pior, acredite se quiser, do que o banho gelado da manhã. Justamente porque o choque térmico, né, ele é maior porque você tá ali, exercitou, tá com o corpo quente, tá transpirando. Eu achei que seria tranquilo, mas pelo contrário. Senti muito mais dificuldade de tomar o banho frio agora do que de manhã quando eu tinha acordado. E olha que eu acho que deve estar mais calor agora, porque já passou uma boa parte da manhã. Alexa, quantos graus está fazendo agora? Neste momento, está 17 graus Celsius. 17 graus de manhã, tava... dia para você. Obrigado. De manhã tava 14, então mesmo estando mais quente, esse banho pós-treino ele foi mais difícil. Então, como eu falei pra vocês, amanhã aí aos pouquinhos. Porque se você se jogar debaixo do chuveiro de uma vez, a probabilidade de você ter um choque térmico é grande. Então, vai na manhã, negócio aí, primeiro molhando os pulsos, a nuca, lava um braço, lava o outro, passa o shampoo e depois, na hora de tirar o shampoo, aí sim você se joga embaixo. Pelo menos é assim que eu tenho feito e tem funcionado tranquilamente, porque daí até chegar na parte de enxáguar a cabeça com shampoo, você já tá com o corpo, né, com a temperatura estabilizada, então é muito mais bacana de se fazer. Vocês devem se perguntar, pô, pra que diabo serve esses banhos frios, né? Quais os fundamentos? Porque eu fiz esse de manhã agora esse também. E assim, no começo, antigamente, quando eu li o Bardon pela primeira vez, eu achei que esse tipo de coisa, banho frio e coisa arada, fosse crendice de Grimório, fosse pegadinha, né? Que não tinha sentido, era só pra desincentivar, né, o pessoal a praticar. Mas quando eu voltei a estudar, eu descobri que, na verdade, essa questão do banho frio, ela tem já fundamentos de estudos científicos sobre os benefícios, né, para a saúde. Então, eu recomendo vocês estudarem ou lerem sobre o método Wim Hof, que é um método aí já conhecido sobre essas técnicas de implementar esses banhos frios durante a rotina. E, cara, tem um monte de benefício para a saúde, reduz inflamação, reduz estresse, ansiedade... emagrece porque algumas, não é exatamente acho que é gordura marrom, uma coisa assim do seu corpo que ela é queimada para gerar calor, né, que já que seu corpo tá ali lutando contra o frio, então o banho gelado ele emagrece também. E é uma coisa que assim, não só se aplica à questão mágica, né, a questão ocultista, na vivência ocultista, porque eu já tinha visto por exemplo, muitos empreendedores, esses coaches aí, né, de empreendedorismo, pregar essa do banho gelado, banho frio, não sei o que, pra você ficar mais disposto ao longo do dia, para aumentar a produtividade. Eu achava que era balela. E aí, quando eu comecei lembrando, né, que eu não comecei os banhos frios hoje, eu comecei já faz uma semana, e realmente é um fato, você sente uma diferença muito gigante, assim, na tua produtividade depois. Porque realmente o banho frio, ele te dá aquela energia, mas ele te acorda realmente. É a mesma coisa que tomar uma xícara de café, até talvez um pouco melhor do que isso. Então testem aí de repente qualquer dia para vocês verem. Tenta manter uns 2, 3, no terceiro dia você já vai estar mais acostumado e você vai ver nitidamente que realmente melhora a disposição. Então é uma coisa que é aplicada não só no meio mágico, como eu falei, mas também no meio pessoal, né? No meio físico mesmo, na vida profana. Então achei isso muito interessante e enfim, vamos continuar levando aí e ver qual é que vai ser. Sobre a meditação então, pessoal, vão ter 2 tipos de meditação, pelo menos de início você vai ter que fazer, que primeiramente, vamos falar sobre o primeiro tipo de meditação. É uma meditação mais prática, uma meditação que tem como foco o controle da sua mente, certo? Esse domínio da arte da meditação. E depois a outra meditação, na verdade, não é bem uma meditação. O Bardon chama de exercício de respiração consciente. Esse é o tipo de coisa que você vai poder fazer em qualquer lugar que você tiver. Pode fazer, enfim, na cozinha, na sala, pode fazer na rua, na fila do banco, qualquer coisa. Exercício de respiração consciente, mas daqui a pouco eu falo dele. Esse primeiro tipo de meditação, o primeiro exercício, que é o que você vai ter que fazer de manhã e também de noite, antes de dormir. Como eu disse, de manhã pode ser ao acordar, vocês vão definir da forma que fica melhor para vocês. Eu tô fazendo agora porque eu acho que é melhor, porque antes provavelmente eu estaria sonolento e a probabilidade de acabar dormindo no meio da meditação é grande, então preferi fazer isso aqui tudo primeiro, para depois meditar e depois da meditação começar a trabalhar. São 3 tipos de meditação. A primeira é uma meditação de observação de pensamentos. Ele fala para você sentar confortavelmente numa cadeira, então eu vou estar aqui na minha cadeira, vou reclinar ela aqui e vou relaxar. E você começa de 5 minutos é o mínimo para você começar.
e depois a cada dia você vai acrescentando 1 minuto, então no outro dia 6, no outro dia 7, no outro dia, enfim, aí até chegar em 10. 10 é o mínimo do mínimo, você tem que dominar cada uma dessas técnicas de meditação e conseguir executá-las com exímio, né, com maestria, pelo menos por 10 minutos, para poder passar para o próximo grau, né, no mês seguinte. Ele disse que também essa média de 5 minutos ela foi calculada para pessoas medianas, para pessoas que ainda não têm, né, que são pessoas que ainda não são iniciadas, que estão começando agora na caminhada mágica e não tem nenhuma prática de meditação. Aqueles que já têm uma prática, que já têm, né, uns anos aí na caminhada ocultista, podem, se quiserem, aumentar esse tempo. Por isso que eu vou fazer isso também. Ao invés de começar com 5 minutos, eu vou começar logo de cara com 10, mas eu vou manter esses 10, eu não vou aumentar, porque senão também tomaria muito do tempo da rotina. Eu vou fazer esses 10 minutos e a minha meta vai ser qualidade e não quantidade, certo? Voltando, observação, serão, no meu caso, 10 minutos, mas vocês podem começar com 5, caso não estejam acostumados com meditação. Eu, como já estou acostumado com meditação, vou meter logo os 10. Vai ser muito fácil, essa primeira é muito fácil. Você só vai deitar e vai observar seus pensamentos. Você vai se colocar numa terceira pessoa e você vai deslocar uma parte da sua consciência. É muito difícil explicar isso, né? Mas eu acho que vocês vão entender. Você vai deixar uma parte da sua consciência ativa, observando os pensamentos. Eu tô pensando em tal coisa. Agora passou um pensamento X. Aqui é um problema, eu tô pensando sobre esse problema. Aqui tô pensando sobre um meme que eu vi no Facebook. Esse tipo de coisa. Você vai ficar olhando onde que estão os seus pensamentos. O Bardon disse que no começo, acredito que isso vai ser muito mais frequente na parte da noite, porque você já vai ter vivido toda a rotina, a sua cabeça vai estar bem cheia, durante a noite vai ser mais difícil. Você já deve ter sentido isso, e quando você fecha o olho, assim, começa a vir um monte de pensamento, um monte de coisa de vários contextos diferentes, aí você tem que respirar e tem que tentar organizar esses pensamentos. Então, não é controlar, não é esvaziar a mente, não é focar neles, é apenas observar, deixa fluir. Esse tipo de meditação, eu falei inclusive no vídeo passado, que foi o vídeo da comunicação, né, nos rituais de magia, que esse tipo de meditação faz com que você reconheça os seus padrões de pensamento. E reconhecendo os seus padrões de pensamento, depois você consegue descobrir, consegue saber, constatar, identificar quando que um pensamento seu, na verdade não é seu, é projetado por uma entidade. Aí você começa a desenvolver a habilidade de comunicação intuitiva, né, dentro dos ritos. Então é o tipo de meditação perfeita para isso e você vai começar dessa forma. Então, os primeiros dias, a primeira semana, eu vou fazer esse tipo de meditação. Depois, a gente vai para uma meditação de fixação, que é uma meditação de foco. Você vai escolher um pensamento, seja ele qual for, vai escolher uma imagem e vai focar naquilo. E não pode, de jeito nenhum, deixar que a sua mente seja tomada por outro tipo de pensamento. Então, sei lá, vou pensar numa figura X. Aí você vai fechar os olhos e vai ficar mentalizando aquela figura X. Não precisa ser uma figura estática, pode ser uma cena, pode ser tipo uma visão. A galera do patchworking provavelmente vai curtir isso, porque você vai ajudar nos seus processos de visualização das coisas. Então você tem que focar numa imagem ou numa cena, tanto faz qual é, mas a sua mente não pode dispersar, você tem que ficar focado dali. Mesma coisa, de 5 a 10 minutos, 10 minutos no mínimo, você tem que conseguir, para passar para o segundo grau, ficar 10 minutos concentrado numa coisa só, sem se dispersar, sem pensar em outra coisa. Essa é uma dificuldade média, assim. Ajuda bastante quem pratica magia para você focar naquilo que você está fazendo no momento, no ritual. Ajuda na visualização criativa para você fazer tipo rituais como o ritual manual do pentagrama, né, que você tem que traçar os pentagramas. Visualização é tudo na magia, como vocês sabem. Então esse tipo de meditação vai ajudar bastante, tá? Então, mesma coisa. Fez primeiro, de manhã e de noite. Nos primeiros dias, na primeira semana, por exemplo, esse exercício, primeiro, né, de apenas observar. Conseguiu ficar 10 minutos observando numa boa, o que é muito fácil. Na semana seguinte, você já pode passar a praticar essa segunda etapa, né, do exercício, que é a fixação. Ficou ali uma semana, tá conseguindo aí ficar 10 minutos fixando e assim, você vai ter que fazer o tempo que for necessário. Você não pode, né, pular para outra etapa sem ter dominado aquilo. Então, eu, por exemplo, eu tô botando aqui que a minha meta é ficar conseguindo, né, por 10 minutos mentalizar alguma coisa.
E isso eu vou tentar chegar nesse patamar em uma semana, fazendo uma meditação de manhã e uma meditação à noite, somando aí 20 minutos ao dia daquele tipo de meditação ao longo de uma semana. Se eu não conseguir, eu estendo. Eu vou para uma semana em um dia, 2 dias, 3 dias, até conseguir finalizar. Por isso que é um tempo médio. Ele fala que, a depender do grau, é de 15 a 30 dias, talvez mais. É muito individual, vai muito, né, da dificuldade, da adaptabilidade de cada um. Então, depois de fazer esse processo de conseguir meditar fixando alguma coisa, aí a gente vai para o mais difícil. Esse provavelmente vou levar umas 2 semanas para conseguir colocar isso aí num nível aceitável, que é o esvaziamento da mente, a abstração. Você vai ter que sentar ou deitar e esvaziar. Simplesmente tem que ficar vazio, não pode pensar em nada, não pode focar em nada, tem que abstrair, tem que ficar num estado neutro, completamente neutro ali, mental, da consciência. Acredito eu que os exercícios de respiração nesse caso vão ajudar, porque você vai estar focando na meditação, mas a sua mente vai estar vazia. Esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil mesmo, porque é muito complicado você deixar sua mente completamente vazia. E pior que isso, é necessário alguns rituais, se você fazer, né, algumas meditações, algumas comunicações, você deixar a mente vazia para conseguir receber alguma mensagem. Mas vai ser necessário, ajuda muito nas práticas, ajuda muito nos processos mediúnicos, então vai ser o mais difícil, suponho eu. Então a primeira semana eu vou ficar fazendo de manhã e de noite a de observação, na segunda semana de manhã e de noite fixação, ambos por 10 minutos. Na terceira e na quarta semana, muito provavelmente, eu vou fazer esse de tentar esvaziar por completo, certo? E aí depois, no próximo grau, eu vou tentar todo dia meio que fazer os 3 juntos. Fazer uma parte, vou tirar, sei lá, 15 minutos. 5 minutos eu faço de observação, 5 minutos eu faço de fixação, 5 minutos de abstração, de vazio total, de manhã e de noite. E aí vou aumentando isso, depende também da rotina, se tiver tempo eu medito por mais tempo. E assim vai, mas primeiro eu acho que você pode fazer das duas formas, você pode ir fazendo um de cada vez ou tentando fazer os 3 métodos já, né, de uma vez só. Mas eu sinto que eu prefiro, né, separar, porque daí eu consigo maior domínio, né? Eu vou primeiro dominar cada um dos 3 e depois que eu tiver dominado os 3 eu começo a fazer os 3 junto, né, dos meses em diante. Depois disso temos a respiração consciente. E a respiração consciente ela não é bem um tipo de meditação, embora seja, mas é o tipo de coisa, como eu falei, que você vai poder fazer de olho aberto, que é simplesmente respirar, só que respirar de maneira consciente. E o que você vai fazer? Você vai fazer pedidos, desejos, você vai mentalizar, enquanto você respira, algumas coisas. E o Bardon cita saúde, serenidade, algumas coisas como sabedoria, questões como... Deixa eu ver o que mais que ele citava, agora minha memória falha. Enfim, virtudes de um modo geral, saúde, clareza, calma, até mesmo ele falou algumas coisas relacionadas a sucesso, a prosperidade, enfim. Isso tudo o que é? Você está utilizando, né, da sua mente, você está fazendo com que a sua mente produza essas ondas energéticas no astral que vão fazer com que o ar ele venha para dentro dos seus pulmões de uma maneira carregado energeticamente. Aí ele fala que, na grande maioria das vezes, o ar que a gente respira, a nossa respiração cotidiana, ela é uma respiração mais curta, né? Você não fica fazendo respirações longas. Então a respiração que a gente faz ao longo do dia, ela é uma respiração suficiente para manter a gente vivo, para manter os órgãos funcionando. Mas a meditação de respiração consciente, ela, que a propósitos, né, a fins mágicos, ela, além de, claro, fornecer o oxigênio necessário para o corpo funcionar normalmente, você vai estar saturando também o seu corpo. Isso é falado lá no método Wim Hof, que eu recomendei vocês estudarem, vocês vão ver lá depois caso estudarem. Você vai saturar o seu corpo com oxigênio, você vai oxigenar bem, né, os seus órgãos através desses processos de respirações mais longas e respirações conscientes. E você também vai carregar energeticamente, você vai desejar, você vai intencionar que essas respirações estão carregando o ar com alguma virtude e essas virtudes vão adentrando o seu corpo de energia. E isso afeta não só o seu corpo físico, segundo Bardon, mas afeta também o seu corpo astral, a sua alma e o seu espírito. Se estende a todos os outros planos da sua realidade.
e tá passando um caminhão na rua e vai estragar aqui. Mas como é vlog, eu nem vou cortar nem nada do gênero. Então vejam só, é muito interessante isso, esse tipo de respiração consciente. Ele fala que você tem que daí, a cada dia você pode trabalhar uma coisa, né? Ah, hoje eu vou trabalhar saúde, eu vou fazer com que essas respirações, né, eu vou intencionar que esse ar está trazendo saúde pra dentro de mim. E aí você vai ficar ali respirando. Esses exercícios de respiração, mesma coisa, de 5 a 10 minutos. Já falei bastante aqui. O que eu vou fazer agora nesse momento? Eu vou fazer 10 minutos daquele primeiro tipo de meditação, que é a meditação de observação. Aí depois eu vou fazer mais 10 minutos, só que daí eu vou fazer de olho aberto, que é a respiração. Aí eu vou começar a respirar de maneira mais consciente e vou desejar alguma virtude em específica que eu ainda não decidi, vou decidir na hora, certo? E depois disso, 20 minutinhos de meditação, já começo aqui a trabalhar, então já tô aí já com disposição, com a mente calma, com a energia devidamente preparada. Então vai depender muito, você pode adaptar, se for um dia que você tem algum evento muito importante, você pode programar essas respirações que você vai fazer para te dar alguma virtude em específico, para te fornecer alguma força, né, em específico, alguma coisa que você vai precisar ao longo da sua rotina. Sei lá, você tem uma prova na faculdade, faz esses exercícios de manhã de respiração, pedindo discernimento, né? O elemento ar já é próprio para isso, discernimento, clareza mental. E então esse ar, né, que vai estar carregado energeticamente, novamente ele vai se expandir não só para o seu corpo físico, oxigenando os seus órgãos, mas ele vai para todos os outros planos, o seu plano mental, o seu plano astral e o espiritual também, certo? Então é isso, agora eu vou sentar aqui, ficar de boa, vou pedir ali para minha Codot fazer um cronômetro de 10 minutos, para eu ter regulado, vou pedir para botar um alarme de 10 minutos, fazendo essa primeira de simplesmente relaxar e observar pensamentos, depois mais 10 minutos fazendo os exercícios de respiração, e é isso, vamos lá. Alexa, defina um alarme para daqui 10 minutos. 10 minutos, iniciando agora. Alexa, silêncio. É incrível como fazer isso de manhã é muito mais suave do que de noite ou tipo de tarde e tal, porque basicamente não vinha nada assim na mente, só estímulos visuais a partir dos sons, tipo, ouvi o barulho de um passarinho, vi um passarinho na cabeça. Vai projetando na cabeça. Mas nada tipo relacionado à rotina, problema, isso muito tranquilo mesmo. Mas não é porque você nem começou a trabalhar e tal. É, sim. Tipo, eu não peguei no celular até agora, no máximo na câmera aqui pra gravar com vocês. Mas foi interessante reparar isso. E esse é o tipo de meditação mais fácil que tem pra você cair no sono, porque é basicamente a meditação que você faz, tipo, antes de dormir, você fica ali parado observando seus pensamentos. A diferença é que isso tem um propósito, né, mágico, então você tem que se manter acordado para dar certo. Mas foi interessante, eu nunca tinha parado para meditar assim durante a parte da manhã, exceto quando rolava algum ritual, mas era difícil. É muito mais fácil de controlar os pensamentos quando você não teve estímulos ao longo da sua rotina, né? Acredito que de noite, depois eu vou passar o feedback da meditação da noite, depois de ter feito tudo que tinha para fazer durante o dia, aí vamos ver como é que vai ser, mas eu acho que de noite vai ser mais difícil. Agora é bom. Então vamos lá pro exercício de respiração. Fiquei um tempo pensando no que eu iria, né, as virtudes que eu iria mentalizar pro elemento ar, né, ser carregado com essas virtudes, com essas energias. Isso, como eu disse, vai variar muito a depender do dia. Como eu trabalho com comunicação, rede social e coisa arada, produção de conteúdo, eu vou pedir hoje, assim, só para testar mesmo, por clareza mental, discernimento e concentração, que são coisas que ao longo do dia aí eu preciso bastante. Hoje eu vou editar vídeo, tem ritual para fazer e tudo mais, mas também tem bastante atendimento para fazer, então vou pedir por isso, né? Eu vou mentalmente pedir para que o elemento ar carregue, né, o meu corpo de energia com essas virtudes do elemento ar, de discernimento, foco, concentração e clareza mental também. Então agora são mais 10 minutos, só que agora não necessariamente precisa ser com o olho fechado, é só mesmo ficar tranquilo e respirar.
E aí mais 10 minutos. Alexa, defina um alarme para daqui 10 minutos. 10 minutos, iniciando agora. Alexa, silêncio. Paz. Paz é a palavra que define. Não tem muito o que falar, tipo, quem faz essas práticas de meditação, de respiração consciente, ainda mais agregando alguma virtude, já sabe que realmente depois você fica num estado de plenitude total, assim. Então, fundamental. Agora já sinto que eu tô preparado, né, pra começar a rotina de trabalho e tudo mais. Então é isso. Vou começar agora meus atendimentos. Daqui a pouquinho vou almoçar. Aí quando eu for almoçar, aí eu comento com vocês sobre aquelas questões lá a respeito do processo de ingestão consciente, né, dos alimentos e como que é importante também esse processo da alimentação.